E esse vídeo que eu vou fazer agora é para tratar de um tema muito delicado, né? Que é o tema do gnosticismo. E apesar de ser um tema complicado, a gente vê muita gente aí dando explicação simplista, né? Acerca desse tema, né? Sem dar a devida atenção, né? A esse tema. E o que eu quero abordar aqui é somente a origem do gnosticismo, né? De onde que ele vem? Porque a gente vê, é comum a gente ouvir falar que o gnosticismo ele vem dos filósofos gregos que se aderiram ali ao cristianismo, se converteram e trouxeram o gnosticismo para dentro do cristianismo. E a gente vai ver nesse vídeo aqui que não é bem assim, né? Já existia bem antes do cristianismo, né? E muito obrigado. Se vocês gostarem do vídeo, compartilha, curte, deixa um joinha e convide seus amigos para se inscreverem no canal, né? Juntos somos mais fortes. Apesar de existir evidências de que a fé se iniciou com o monoteísmo, né? E para isso veja lá o curso Processo Bíblico de Desmistificação, né? Aula 3, eu falo sobre isso. Que a fé começou com monoteísmo e não com politeísmo. Apesar de ter começado com o monoteísmo, o que podemos notar ao longo da história humana é que o enoteísmo politeísta predominou absoluto, ao menos aqui no Ocidente. Como nos diz São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 25, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes escureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade divina incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. E aqui a gente tem aqui embaixo a figura do alfabeto, uma letra do alfabeto sumério, que representa a divindade, essa divindade monoteísta que eu falava, né? Quer dizer, que recebeu o nome de An. E essa figura aqui, ela representa essa divindade, né? Então o sucessor de Moisés tenta colocar um basta nesse erro, né? Como nós vemos nas Escrituras, que diz: porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolheis hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviam vossos pais além do rio, e se referia aos deuses egípcios, né? Além do rio. Se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, né? Nesse momento que escrevia isso, eles estavam em terras dos amorreus. Porque quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para seguirmos outros deuses. Está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15 e 16. Porém, a crença na existência em outros deuses sempre voltava a fazer parte da religião judaica, inclusive com Davi e seus descendentes. Então, vira e mexe, eles tinham uma recaída, né? Vira e mexe, eles voltavam à idolatria e voltavam a ser fiel ao Deus deles, e assim sucessivamente ao longo da história. E a Escritura vai nos dizer: numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Salmo 15, versículo 4. Aqui Davi, né, escreve um salmo
falando de outros deuses. Então, se ele cita outros deuses, fala que não vai pronunciar o nome desses deuses, dos seus ídolos, e não vai oferecer libações de sangue para eles, quer dizer que ele acreditava que existiam outros deuses, né? Caso contrário, ele não faria isso, não escreveria isso. De qualquer forma, os israelitas foram os primeiros a crerem num único Deus, invisível, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mesmo tendo seus momentos de esquecimento dessa verdade, Jeremias e Ezequiel foram os profetas que, inspirados por Deus, alertaram o povo sobre o cativeiro na Babilônia. Até que em 598 a.C., aconteceu a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. E pela primeira vez eles são expostos a outras culturas e religiões pagãs. Então, depois de séculos, né, tendo a sua própria cultura, a sua própria terra, né, sendo um povo unido, né, em torno do mesmo Deus, depois de séculos eles saem dessa terra deles e são colocados em terras estranhas, à força. E são expostos a culturas estranhas, religiões estranhas, pela primeira vez depois de séculos. E lá eles ficariam por pelo menos 60 anos, né? 60 anos. Praticamente toda uma geração nova voltaria, né? Uma geração enculturada retornaria, cheia de influências, e duas dessas influências trouxe e ainda traz sérios riscos às religiões judaica e cristã. Então eles foram para uma terra estranha, ficaram lá 60 anos. As pessoas que foram, então, praticamente não voltaram. O que voltou depois desse cativeiro são os judeus já que nasceram lá, praticamente, viveram lá e estavam todos embriagados, né? Como diz o livro do Gênesis. Todo embriagado do cálice da prostituta, né? Então é isso, eles foi um povo e voltou outro. Babilônia era a grande megalópole do Ocidente, né? Ela reunia muitos povos e todos eles com suas culturas e religiões, né, peculiares, né? E em particular os gregos e os persas, que são o foco do nosso estudo. Nesse período estava começando a nascer na Grécia uma forma diferente de se viver a fé. Deixou de ser algo apenas místico e ritualístico e espiritual para se tornar algo racional, e a esse fenômeno se deu o nome de filosofia. Os filósofos gregos eram os equivalentes aos teólogos cristãos ou aos rabinos judeus. E por outro lado a gente tem os persas, né? Outro fenômeno que também começaria a surgir nesse período era uma religião que nascia lá na Pérsia, né? E ela foi criada por um homem considerado profeta por eles, pelos persas, chamado de Zaratustra, ou como os gregos dizem, né, Zoroastro. Então, essa religião que ele criou, nós chamamos de zoroastrismo. E o zoroastrismo pregava coisas que tinham muito em comum com o judaísmo e a filosofia grega, né? E por incrível que pareça também, até mesmo com o cristianismo e o islamismo, que surgiriam séculos depois. Então esses dois fenômenos aí vai ser decisivo porque a gente vai estudar aqui agora. O advento do zoroastrismo e o advento da filosofia grega. E aqui embaixo a gente tem uma figura um ícone, né, do zoroastrismo. Tem todo um simbolismo nesse ícone. Eu não vou perder tempo aqui explicando o simbolismo que ele tem, mas esse ícone representa essa religião, né, o zoroastrismo. E eu não sei, não tem como saber, né? Afinal de contas eu tentei, procurei, não achei quem me dissesse. Afinal de contas, quem influenciou e quem foi influenciado nesses três? Judaísmo, filosofia grega, zoroastrismo. Mas uma coisa é certa, a junção dessas três formas de pensar deu origem a um outro fenômeno, né? E a esse fenômeno chamamos de gnosticismo. E aqui embaixo a gente tem uma imagem gnóstica da idade medieval, né, da era medieval.
E ao lado aqui uma imagem do filme Matrix, né, que nada mais é do que um filme gnóstico. Tales de Mileto é hoje considerado o primeiro filósofo grego. Sua data de nascimento e morte não são conhecidas, mas certamente ele viveu ali entre os anos 640 e 555 a.C. e trouxe um pensamento revolucionário para a religião grega na época, mas já pregado pelos judeus, que é a crença no Deus único, invisível, eterno e criador. Então Tales ele rejeitava a crença de que os elementos da natureza poderiam ser deuses, né, como os astros, os animais, coisas que os gregos acreditavam até então. Não somente os gregos também, os babilônios, os assírios, os egípcios, né, eles tinham isso. No que se refere à criação, que existia uma matéria primordial, né? Ele ensinava que existiu algo que deu origem a todas as outras coisas, né? Ele defendia que essa matéria original era a água, a substância primordial era a água. E aqui embaixo eu coloquei uma figura do Darwin, do Tales, e o homem surgindo da água aqui, que é um ícone, né? E eu coloquei a figura do Darwin propositalmente, porque, afinal de contas, Darwin não foi o primeiro, né, que teve a teoria elaborou a teoria do evolucionismo, né? Tales de Mileto lá já estava com essa teoria, né, da evolução. E Tales ele tinha discípulos, né, que aceitavam essa teoria da matéria primitiva, né, primordial. Mas como todo bom filósofo honesto, né, ele incentivava a autonomia dos seus discípulos. Seus alunos discordavam sobre qual seria essa matéria. Com o tempo, outros filósofos aprimoraram essa teoria, e dela vem uma doutrina chamada de demiurgo. Demiurgo, que em grego quer dizer arquiteto, né? Então, se você vê alguém chamando Deus de arquiteto, não é por acaso, não. A doutrina do demiurgo, que em grego quer dizer arquiteto, né? E embaixo aqui a gente tem uma figura, né? E se você quer saber um pouco mais sobre demiurgo, veja lá o curso de História da Bíblia, né? Aula 1 e 2, eu falo sobre ele, né? Aqui embaixo a gente tem a figura da maçonaria, né? Que é o triângulo e o sol no meio ali, né? Representando o demiurgo. E agora vamos falar de um outro personagem, né? Sobre Zoroastro, né? O fundador do zoroastrismo. E o nascimento do profeta Zoroastro não tem data precisa, mas a maioria dos estudiosos aceitam que ele viveu ali durante o século VI a.C., por 77 anos, onde hoje se localiza o Irã. Outras duas personagens históricas que viveram em outros períodos, né? Uma ali no século XI e outra no século VIII a.C., e que também se chamavam Zoroastro, trazem uma discussão entre alguns historiadores sobre o real período em que viveu o profeta. Mas a maioria defende que o último, que viveu no século VI, seja o verdadeiro, né? O profeta, o autor de escritos, e autor de escritos que foram compilados por um príncipe persa no livro chamado Avesta, que serve de normativa para o zoroastrismo. Então esse Avesta seria a Bíblia, né, do zoroastrismo. E, diferentemente do que muitos ensinam, Zoroastro não pregava o monoteísmo, não, e sim o enoteísmo. E aqui a gente tem embaixo aqui uma figura desse livro, Avesta, uma figura aqui do que seria Zoroastro, né, um ícone, e ao lado aqui um culto do zoroastrismo, culto do fogo, né? A língua hebraica, ela é relativamente pobre, né? De modo que seus textos podem, na maioria das vezes, se tornar ambíguos e trazendo diferentes interpretações. Por outro lado, a língua grega, riquíssima, atraía a admiração de todas as pessoas, inclusive de alguns judeus, que, vendo sua crença de um Deus único explicada de forma tão atraente pelos filósofos gregos,
começaram a novamente se distanciar da verdadeira fé. Por isso, ainda no cativeiro, os escribas judeus veem a necessidade de escreverem sobre Deus, para que a nova geração que surgia, embebecida pelo paganismo e pela cultura pagã, tivesse um ensinamento inspirado por Deus. E o resultado foram textos escritos já em terras babilônicas, que hoje estão incluídos em nossa Bíblia como apêndices e salmos. E um desses textos é o Salmo 136, versículo 1 ao 3 ali, por exemplo. Só vou ler um pedacinho do Salmo 136. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Esse salmo aqui foi escrito durante o cativeiro na Babilônia. Outro texto produzido durante o cativeiro e que encontramos como apêndice é o primeiro capítulo do Gênesis. Eu sei que isso aqui vai deixar muita gente braba, mas não tem como virar as costas para isso. Primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1 até Gênesis 2, ali versículo 4, ou talvez 3, mas o Gênesis 1 ao capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4, foi escrito no cativeiro da Babilônia. O primeiro capítulo do Gênesis, produzido durante o cativeiro da Babilônia, foi escrito para ensinar que Deus criou tudo a partir do nada. Então, os escribas tinham essa necessidade, de ensinar para os judeus, para eles entenderem que aquilo lá que eles estavam adquirindo de outros povos era errado, e que toda a criação deve servir ao homem, não o contrário, como os outros povos faziam. Mas judeus, já influenciados pelo pensamento grego, deturparam as escrituras, inclusive no que diz respeito à criação, inclusive que diz respeito a esse capítulo de Gênesis, criando o Talmud, que é a compilação de tratados judeus, da Mishnah e da Gemara. Talmud ali que vai do ano 150 a.C. até ali 150 depois de Cristo, um pouco mais. Então, mesmo os escribas, inspirados por Deus, escreverem sobre a verdadeira fé, ainda assim tinha judeus que deturparam isso e criaram esse Talmud. Quem não conhece, eu aconselho a estudar um pouco sobre esse Talmud. E a doutrina contida nesse Talmud, há algumas doutrinas. Uma delas é a doutrina do Bereshit, que posteriormente, meados do ano 1000 depois de Cristo, foi melhor elaborada na Cabala. Era a própria doutrina gnóstica. Então essa doutrina do Bereshit que tinha no Talmud, ela posteriormente viria como base para a doutrina gnóstica. Olha o que Jesus falou sobre o Talmud. Um dos textos que ele critica o Talmud. Então ele começa falando: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém tinham se reunidos em torno dele, de Jesus. E perceberam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se a tradições, olha aqui, tradições dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradições, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. E tudo é Jesus criticando o Talmud, tradições dos judeus. E a Bíblia continua falando: os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme as tradições dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhe:
Isaías, com muita razão, profetizou sobre vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais às tradições dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Para quem quiser ver, está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 9. Então, já na época de Jesus, já existiam gnósticos dando trabalho. Mas, ao contrário do que muitos ensinam, não eram gnósticos cristãos. Eram gnósticos judeus. Não eram maniqueístas, como alguns falam. Eram judeus, gnósticos judeus. Porque tudo começou com os judeus. Gnosticismo começou com os judeus, antes de entrar no cristianismo. E essas tais tradições a qual Jesus se referia, nada mais é do que a doutrina contida no Talmud. Sobre ensinar secretamente, Jesus dizia-lhes ainda: traz-se por ventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está lá em Marcos capítulo 4, versículos 21 ao 23. E pode ver também lá em Lucas capítulo 8, versículo 17, Mateus 10, 26. Então eram os frutos da tradição judaica, que surgiu com a volta do exílio, na época de Esdras e da reconstrução do templo, numa tentativa de interpretar as antigas escrituras e explicá-las para o povo que não mais tinha o hebraico como língua, mas sim o aramaico. Então faz parte da doutrina gnóstica, ensinar secretamente, e as pessoas que são ensinadas, elas vão subindo de nível, assim como é feito hoje na maçonaria, da mesma forma. Então, escutem lá o curso lá sobre a história da Bíblia, ali o primeiro e segunda parte, eu falo sobre isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso aí em português. Só que em hebraico está diferente. Está Bereshit bara Elohim et haaretz vet. Bereshit bara Elohim et haaretz vet. E hoje, analisando a frase que abre a Bíblia, que a gente acabou de ler, fica fácil compreender que Deus criou tudo, né? A partir do nada, Deus criou. Mas no original em hebraico isso não está tão evidente assim. Como eu disse, a língua hebraica ela dá margem a várias interpretações, né? E os gnósticos judeus ensinavam, e posteriormente os convertidos ao cristianismo. Os gnósticos ensinavam que Bereshit era uma pessoa. Bereshit era o sujeito da frase. Então, no princípio, o que a gente chama de no princípio, nessa frase, no princípio era um Deus. Essas duas palavras, no princípio, em hebraico Bereshit, no princípio era uma divindade, de modo que diferenciava a divindade do Deus Criador. Então, no princípio era divindade. Então, no princípio, criou Deus. Então, a divindade criou Deus. A divindade criou o Deus que depois, esse Deus, iria criar as outras coisas. Onde o Deus Criador era mau e, por consequência, sua criação seria igualmente, intrinsecamente má. Enquanto que a divindade seria boa. A divindade, então, seria o Deus absoluto, espiritual, o Deus Criador seria o mal e Criador de todas as coisas materiais. Todas as doutrinas gnósticas do Demiurgo vão se desenvolver em torno disso, né? Em torno desse aí. Do Deus bom e Criador
das coisas invisíveis e do Deus mau, criador das coisas visíveis. Aqui embaixo a gente tem uma imagem de Marcião. Marcião usou essa doutrina para elaborar a heresia marcionita, né? Marcião dizia que existiu e defendia essa dualidade, né? O Deus do Antigo Testamento era o Deus mau, o Deus criador, o demiurgo. E o Deus do Novo Testamento, né, que Jesus veio ensinar, veio mostrar para a gente, era o Deus bom. Então o Deus do Antigo Testamento, do Antigo Testamento era Deus. E o Deus do Novo Testamento era o Bereshit, era no princípio. E a partir daí que foi sendo elaboradas as outras doutrinas gnósticas. Porque no cristianismo, eu acredito que no judaísmo também, mas no cristianismo, o gnosticismo era como é hoje o protestantismo. Não era homogênea, não era uma coisa única, não tinha uma unidade de doutrina. Cada seita gnóstica ensinava diferente da outra. Mas o princípio... tudo partia dessa doutrina aqui, do Bereshit. Então vamos ver um pouco mais sobre essa doutrina, um pouco mais, né? Em hebraico vemos que Bereshit é a junção das palavras be, que quer dizer pelo, no, para, através de, e reshit, né? Quer dizer cabeça, princípio, primeiro, primogênito, primazia. Então Bereshit era a junção dessas duas palavras, só que são duas palavras que tem vários significados cada uma delas. B quer dizer, tem 3 significados. 4. Reshit tem 5 significados. Então isso que dava confusão e dava margem para essas coisas. Gnósticos judeus ensinariam isso por séculos até que Jesus Cristo e seus discípulos combatessem essa doutrina. O Evangelho de São João, por exemplo, veja bem, o Evangelho de São João foi todo feito para combater esse ensinamento do Bereshit. Nele o apóstolo deixa claro que Bereshit é o próprio Jesus Cristo. A gente vai ler aqui o início do Evangelho de São João, mas o Evangelho dele é feito para combater a heresia gnóstica que já estava dando trabalho. João escreveu seu Evangelho para deixar claro que Jesus era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 15. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-lo. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já era. O apóstolo Paulo também combateu essa heresia, da mesma forma que João. A heresia gnóstica judaica, né, ele combateu deixando claro que qualquer forma de interpretação de Bereshit nos leva a Jesus Cristo.
né, que era Deus. Qualquer maneira de interpretar Bereshit, de maneira certa, levaria a crer que Jesus Cristo era Deus, né? E a gente vê lá em Colossenses 1, versículos 13 ao 18. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Tá lá. Primeira coisa, ele é o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, primogênito dentre todos os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 18. Então o que acontece nesses dois evangelhos? No evangelho de João e nessa carta de Paulo. Então, no evangelho de João faz toda uma releitura cristocêntrica da criação, enquanto que Paulo ensina que Bereshit e Deus são a mesma pessoa, são ele próprio e não outro além dele. Então, Jesus Cristo, João, ele faz uma releitura da criação, uma releitura cristocêntrica. Por isso que a gente vê lá Jesus Cristo depois dele ser batizado, fala lá no dia seguinte, depois está lá no dia seguinte, e vai contando os dias. No dia seguinte, aí já deu 3 dias. Aí ele fala 3 dias depois, já está no 6º dia, quando ele celebra bodas de Caná. Então ele faz toda uma leitura ali da criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, 6º dia é a união do homem com a mulher. Então tem todo um simbolismo ali no evangelho de João. João, você tem que ler o evangelho dele, né? Vendo uma nova criação. Uma criação já com Cristo como centro. E Paulo ensina que Bereshit é Deus. Paulo já tem como é que eu falo? Um ensinamento, uma base, um conhecimento maior. E ele destroça esse negócio de Bereshit, da forma que eu falei ali. E esse gnosticismo, ele parasitou todo o cristianismo, né? Já nos tempos apostólicos, e posteriormente sofreu uma forte influência do maniqueísmo. E daí por diante todos nós conhecemos a história, né? Aqui a gente tem algumas figuras aqui embaixo do que o estrago dos filhos dessa heresia aqui, né? Além daquelas que deram muito trabalho e causaram muito estrago durante a Idade Medieval, a gente tem as que dão trabalho e estragam hoje, né? A gente tem ali maçonaria, protestantismo, islamismo, comunismo, tudo fruto do gnosticismo, tudo. E se vocês quiserem, eu posso dar sequência a esse estudo aqui, né? Aqui eu só li, a gente só analisou do cativeiro da Babilônia ali até o tempo de Jesus. Se vocês tiverem interesse, a gente pode ver ali gnosticismo cristão e chegando até os dias de hoje. Vai depender de vocês. O Talmud ficou até o ano 150 a.C. até o ano 500 depois de Cristo. No ano 600 começaram os maometanos. Eu vou deixar os maometanos de lado, porque o maometismo é judaísmo para os árabes. Pois no Corão está escrito: Maomé, você não passa do repetidor. O livro dele para Moisés. Lá? Fala devagar tudo que eu te ensino para decorar bem e falar na praça. Mas a explicação eu te dou. Se você tiver dúvida sobre o livro que eu dei para os judeus, consulta os rabinos dos judeus. Está aqui o Maomé. Imagina. Eu falei para o árabe lá, está escrito isso. Está entendendo?
invocando. É? Tinha um anjo que ficava invocando Maomé para ele aprender. Não, um anjo. O rabino. Era um rabino. Tá claro?